Mais uma vez, irmãos, estamos aqui gravando mais um vídeo. Deus tem dado ainda esta oportunidade. E vamos aqui no canal falar sobre um tema que os irmãos, nós percebemos que é a divergência, né? Qual era o espinho na carne de Paulo que o incomodava? E na verdade o incomodou até a morte. Os evangélicos dizem muitos evangélicos dizem tratar de um problema físico, no caso nos olhos. Realmente Paulo teve um problema nos olhos. Nós podemos verificar isso lá em Gálatas 4, no 13, diz assim, Gálatas 4, no 13: E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, no verso 15, que é feito, pois, da vossa exaltação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Veja que Paulo, ele chegou a Gálatas por causa de um problema nos olhos. Ele foi pregar aos Gálatas. Também é importante que nós venhamos saber porque Paulo demorou 14 anos para revelar aquela visão que ele teve lá no céu. E tem mais uma coisa, não foi ele que disse que recebeu a visão. Ele disse que conhecia um homem que recebeu essa visão. A gente vai saber também por que Paulo ele passou 14 anos para revelar e por que ele revelou essa visão. Qual era o espinho na carne de Paulo? Tão terrível que ele pediu, não foi só uma vez, para que Deus o removesse. Vamos ver isso, 2 Coríntios 12, 7 e 8, o que diz. Abra suas Bíblias, 12, 7 e 8, diz assim: E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, Deus, porque depois Paulo ficou sabendo que as coisas de Deus só é revelado na fraqueza do homem, para ele não se vangloriar, né? Então, para que Paulo ele não ficasse orgulhoso, vaidoso, Deus não tirou esse espinho da vida de Paulo. Deus ele respondeu porque era necessário aquele espinho. No verso 9, ele diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Agora diz uma palavrinha aqui interessante: de boa vontade. De boa vontade, veja que o cristão ele tem que saber, ele tem que reconhecer, ele tem que aceitar o problema e não ficar xingando e não ficar se mortificando por dentro. Paulo, falando aos diáconos, disse lá em 1 Timóteo 3, no verso 6, porque eles também podiam ficar orgulhosos também,
para não cair na na condenação do diabo. Agora, por que Paulo só foi fazer esta revelação depois de 14 anos? Ainda assim que era um homem que o conhecia, né? A gente pode ir lá, 2 Coríntios 12, do 1 a 4, olha o que ele diz, 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas obtenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me ver ou me ouvir, né? Então Paulo, ele, para que não se ensoberbecesse, não se gloriasse, foi dado. O Senhor permitiu esse espinho na vida de Paulo. Porque Paulo sentiu necessidade de fazer esta revelação. Olha só, a gente pode ver isso no 2 Coríntios, voltando um pouquinho, 2 Coríntios 11, 12 e 13, porque Paulo resolveu fazer essa revelação. 2 Coríntios 11, capítulo 11, no verso 12 e no 13, diz assim: mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Veja que os falsos, existia falsos apóstolos, então eles queriam passar para Paulo que Paulo não era um apóstolo, porque Paulo não andou com Cristo. Agora, na verdade, eles é que não tinham o direito de ser chamados de apóstolos. Paulo tinha o direito, mesmo não tendo andado com Cristo, né? Paulo tinha esse direito. Por quê? Porque Paulo podia ser chamado de apóstolo. A gente pode ver isso em Atos 9, do 3 ao 6. Vamos ver Atos 9, do 3 ao 6, o que diz. Seguindo de estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Complementando: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, e ouvindo a voz, não vendo, contudo ninguém, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Então veja que Paulo, ele passou 3 dias cegos, né? Então Paulo podia ser chamado de apóstolo, porque ele teve um encontro com Jesus. E depois dali, Paulo foi estudar 3 anos em Damasco. Veja a pessoa, se ele quiser fazer as coisas de Deus, ele tem que primeiro se preparar, para não ficar falando coisas erradas, pregando coisas que a Bíblia não diz. O próprio Jesus apareceu a Paulo, né? Então, por que Paulo tinha o direito de ser chamado de apóstolo? Em Gálatas 6, no verso 17, ele diz assim:
eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo trazia no corpo as marcas de Jesus? Paulo trazia. Paulo também, ele mostra as suas credenciais como pode ser chamado de apóstolos. 2 Coríntios, no capítulo 12, 11 e 12. Olha o que diz. 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 11 e 12. Ó. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apóstolo foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo curava com a própria sombra. Paulo fazia poderes para fazer as coisas de Deus, coisas que naquela época ninguém fazia, o diabo não fazia. Hoje sim, hoje o inimigo ele tem poder para fazer milagres, grandes prodígios, e vai aumentar, mais para o final vai aumentar ainda mais. Então, por que Paulo tinha o direito de ser chamado de apóstolo? Porque ele dizia: eu trago no corpo as marcas de Jesus. E também fazia poderes miraculosos. Agora, voltando lá para o espinho. Para saber qual é o espinho de Paulo, vamos saber o que a Bíblia diz. O que é ser um espinho? Vamos lá para número 33, 55. 33, 55. O que a Bíblia vai dizer? O que é um espinho? 33, 55. Diz assim: porém, se não despossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar servirão como espinho nos vossos olhos e como os aguilhões nas vossas ilhas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Veja que ali chegando em Canaã, Deus deu ordem para que tirasse todos, porque se ele deixasse alguém, ia ser como espinho aos seus olhos. Josué 23, do 11 ao 13, o que diz? 23, do 11 ao 13, o que Josué diz? Ele vai dizer exatamente as mesmas coisas. Olha: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amar o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviastes e vos apegardes aos restantes destas nações, ainda em vosso meio, e com eles vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereças nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Veja que era o espinho aqui. Eram os irmãos perseguidos. 2 Coríntios, no capítulo 12, do verso 10. No próprio contexto vai ser dito qual é o espinho na carne de Paulo. Né? Nós fomos lá no Antigo Testamento para ver o que a Bíblia diz o que é o espinho na carne. Então aqui ele diz aqui no verso 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Veja o que está dizendo aqui, qual era o espinho da carne de Paulo. Eram as perseguições do inimigo. Paulo teve problema nos olhos, teve problema físico também. Mas a perseguição. Mas o que Paulo queria que tirasse do meio dele? Era que ele não estava suportando. Mas depois ele entendeu que para estar com as coisas de Deus, ele precisava ser fraco para que se torne forte. Agora, ele foi testado, provado, em prisões e naufrágio, e foi cegado pela luz celestial. Ele tinha problema na visão também, Paulo. Paulo, muitas vezes, para terminar cartas, ele terminava com letras grandes. Qual a diferença de um discípulo para um apóstolo? O discípulo é aquele que é ensinado. O apóstolo é aquele que foi enviado. Qual é o teu espinho que tem suportado? Qual o peso da tua cruz? Você só chegará ao céu. E nós só chegaremos ao céu se tivermos um espinho para tirar. Então, irmãos, esse é o espinho na carne de Paulo. Era os irmãos, os falsos irmãos, os apóstolos que se dizia ser apóstolo. E Paulo, por isso, passou 14 anos para revelar uma visão que certamente ele não iria revelar, mas para comprovar que ele sim foi um apóstolo de Cristo. Quando teve aquele encontro, quando ia na estrada de Damasco. Até uma próxima oportunidade.